uma vez estamos na casa do Senhor, buscando aí a palavra de Deus. Jesus diz que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem essa certeza no teu coração: a palavra de Deus é vida para a nossa alma. Amém? Vamos meditar na palavra. Se você tem aí a sua Bíblia, abra aí em Colossenses. Vamos começar lá no capítulo 3. Boa noite aos irmãos aqui que estão na igreja, e boa noite aos que estão online, né? Glória a Deus. Colossenses 3. Irmãos, eu só vou recapitular um pouquinho o que nós pregamos na quarta-feira, só pincelar, né? Se você não assistiu o culto de quarta-feira pelo Facebook, vai lá e assista, né? Que eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Diz aí, qual é o assunto hoje? Diz aí no capítulo 3: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém? Então olha só o que está dizendo aí, irmãos, para a gente não pensar nas coisas da terra e pensar nas coisas de cima. O que seria pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto, buscar as coisas do alto? A gente viu na quarta-feira um pouquinho sobre isso, aonde fala ali da carne, prostituição, pecados, mágoas, né? Até mesmo vingança, cólera, ira. E nós vimos que quem age dessa forma está na carne e não está pensando nas coisas do alto. E depois fala sobre pensar nas coisas do alto, é você perdoar o irmão, chega até a usar a expressão, né? Suportando uns aos outros, perdoando as pessoas como Cristo nos perdoou. Então veja só, pensar nas coisas do alto não é ficar viajando, sonhando, imaginando Jesus, imaginando, sei lá, Nova Jerusalém, as ruas de ouro. Eu só estou buscando as coisas do alto, eu vou ficar só, sei lá, dentro da igreja enfurnado 24 horas orando, e eu estou pensando só nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto é agir, se relacionando com as pessoas, praticando o bem, praticando o amor. Na prática nós realmente fazemos a vontade de Jesus, amém? E isso é aqui na terra. Então veja só, o assunto aqui é buscar as coisas do alto, pensar nas coisas que são de cima, mas fala sobre relacionamento com as pessoas. E aqui no versículo no finalzinho, no versículo 17, fala também nesse texto sobre se revestir de Jesus, da palavra dele, né? Mas a gente não vai ler, a gente já leu na quarta-feira. Na parte final, para você ver como está se falando de obras e atitudes e palavras, também fala das palavras torpes, palavras sujas, o chamado palavrão, ou as palavras que ofendem, né? E também pode ser relacionado. Olha o que diz no final desse texto, dessa primeira parte do texto: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, entre outras palavras, está dizendo aqui: tudo que você fizer, quando fizerdes, quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus. Ou seja, tudo que você for fazer, palavras e obras, seja para Jesus, para glorificá-lo. Então não responda para o pastor, mas pense, né? Eu estou buscando o céu, a eternidade.
E eu estou fazendo o que aqui na terra com as minhas palavras e com as minhas obras? Estão agradando a Deus? E aí quando a gente fala de obra também, né, irmãos, a gente atende muitos casos de pessoas que ela vem para Jesus. E tem pessoas que acham que amar Jesus é entrar na obra, é viver enfurnado dentro da igreja 24 horas, sei lá, é alcançar um título na igreja de missionário, de obreiro, de pastor, disso e daquilo. E aí tem pessoas que acham que isso é servir Jesus. E aqui nesse texto que fala sobre perdoar, sobre amar, relacionamento com as pessoas, com palavras que fazem bem e não mal, né? Ele continua falando aqui agora sobre família, falando sobre o relacionamento que a gente pode dizer que é mais próximo de nós, né? As pessoas que estão mais próximas de nós. Então às vezes acontece da pessoa achar que fazer a obra está dentro da igreja e ela esquece de fazer a obra, de pensar nas coisas do alto. Lembra do assunto? E tem muita gente, quando se fala das coisas do alto, que é relacionada à família, ela acha que isso não é amar Jesus. Inclusive tem muitos que querem abandonar a família, dizendo que estão levantando a bandeira do evangelho, deixando as pessoas de lado, né, que Deus colocou no caminho dele, deixando de lado, dizendo: não, eu quero ganhar almas lá fora, eu quero fazer a obra lá dentro do templo. E a pessoa acha que isso é pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. A Bíblia fala que buscar as coisas do alto é isso que nós estamos vendo, é com as tuas palavras e com as tuas obras, atitudes do dia a dia, você fazer o amor, você plantar o amor, você perdoar, você agir de acordo com a palavra do Senhor. Quer ver como fala agora diretamente da família? Lembra que o assunto iniciou: coisas do alto, buscar coisas do alto, pensar nas coisas de cima. E olha só o que diz aqui o Espírito Santo usando Paulo, né? No 3,18, Colossenses 3,18 diz assim: vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Olha aí que estranho, né, irmãos? Você vê que Paulo diz: pensa nas coisas do alto, você ressuscitou com Cristo. E agora ele diz: maridão, cuida da tua mulher, esposa, cuida do teu marido. Ué, mas não é das coisas da terra? Você está compreendendo, sim ou não? Então às vezes a pessoa pensa: vou cuidar das coisas do alto, e ela não cuida das coisas aqui da terra. Diz aqui que a mulher esteja sujeita, não que a mulher vai ser escrava, como muitos aí interpretam dessa forma. A próprio Jesus fala, né? A própria palavra de Deus fala que a mulher tem que honrar o marido, como a igreja tem que honrar Cristo. E ao contrário também, aliás, ao contrário não, também fala do marido, que assim como Jesus se entregou pela igreja, o marido tem que se entregar pela esposa. Então veja só o que está dizendo aí: a mulher vai honrar e se sujeitar ao marido, que agrada a Deus, e o marido vai amar a esposa. Então é praticar o amor. Como é que Jesus nos amou? Falando que nos ama, ele se entregou por nós, ele nos amou. E diz: não vos irriteis contra ela. Vamos falar aqui de maneira geral. Quantos casos tem, irmãos, que o casal, o cônjuge, né, a mulher, o homem, estão às vezes irritados uns com os outros, em vez dela buscar a Deus, ou ele buscar a Deus, para deixar de lado, limpar o coração. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E aí o que acontece? Vai acumulando a ira no coração, e como fala aqui, que a mulher se sujeita ao marido, e o marido ama a esposa e não se irrita com ela. E aí acaba acontecendo dos dois ficarem irritados. Aí o casal recebe lá uma visita, o marido já começa a falar da mulher, daqui a pouco a mulher já vai lá e humilha, detona o marido, né? Vai lá e fala um monte de coisa contra
marido, ou seja, não está se sujeitando, respeitando um ao outro, a posição na família, o lugar de cada um. Acontece isso também não só no dia a dia, né, da pessoa ficar irritada e acabar brigando, também acontece às vezes até no ensinar os filhos. O marido vai lá, fala uma coisa, a mulher vai lá e fala outra, quando vê, briga um com o outro, não tem a mesma voz muitas vezes para ensinar os filhos. Então aqui está dizendo, entre outras palavras, pensa nas coisas do alto. E pensar nas coisas do alto, qual é a posição que eu tenho aqui na terra? É mulher, é esposa, é marido. Então eu tenho que fazer o meu papel como se fosse para Cristo. Eu vou honrar a esposa e eu vou procurar não viver brigado, irritado com ela. A mulher vai viver honrando o seu esposo. É o que está dizendo aqui. Isso é pensar nas coisas do alto. Um dia, irmãos, todos nós vamos estar diante de Jesus e vamos prestar conta do que fizemos com a nossa vida. Se nós fomos uma pessoa na posição que a gente assumiu aqui na terra, se a gente procurou fazer o melhor para ele ou não. E aqui ele está dizendo: honra o teu marido, mulher, se sujeita, respeita, e homem, ama a tua esposa. Isso é pensar nas coisas do alto. Então não adianta eu ficar lá posando de crente, glória a Deus e aleluia, eu vou morar no céu, ruas de ouro, saltitar, pular, mas na prática eu estar com raiva, odiando a mulher, ou a mulher desonrando o seu marido, como a gente está vendo aqui. Na prática não pode ter esse comportamento, amém? E está falando aqui, ó, deveres. Então às vezes a pessoa pensa que só o céu vale, só as coisas lá do alto, espirituais, é só lá que eu vou pensar agora, e ela perde de honrar a Deus aqui na terra. O Espírito Santo usa Paulo e diz: tu está aqui na terra, entre outras palavras, cuida daquilo que Deus te deu, serve a Jesus cuidando daquilo que Deus deu para você, amém? Aí fala assim também, ó, fala também dos filhos, né? Versículo 20: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Eu até falava hoje pela manhã e à tarde também ali na ilha, que eu falava para as pessoas como tem hoje em dia, irmãos, quase que como uma cultura do desrespeito. Os filhos desrespeitam os pais. Desde pequenininho já está o reizinho dentro de casa, mandando e desmandando, e o pai e a mãe aceitando. A Bíblia ensina que o filho tem que honrar o pai e a mãe, e vai aumentar os dias de vida, e o Senhor vai abençoar esse filho, amém? Então não importa a idade, filho tem que honrar pai e mãe. Então os filhos vão honrar, vão obedecer. No caso aqui, obedecer, claro que a gente sabe que vai chegar um tempo que o filho vai ter a sua independência, ele vai com respeito ouvir os conselhos do pai, da mãe, mas ele vai seguir então a sua própria vida. Só que como tem pessoas que não têm a sua própria vida ainda, e eu estou falando de filhos, e ficam lá muitas das vezes comendo na mesa do pai e da mãe, vivendo às custas, literalmente falando, do pai e da mãe. Eu não estou falando de filho pequenininho, é com 20, é com 30, é com 40, 50 anos nas costas do pai e da mãe, né? O pai e a mãe pagando água, luz, comida, e o camarada ainda desrespeitando os pais. O que a gente vê? Pessoas que não compreendem a vontade de Deus. Honrar pai e mãe, particularmente, não somos perfeitos, somos falhos como muitos aí, né? Mas eu particularmente, irmãos, jamais, né, desonraria no sentido de desrespeitar a minha mãe, meu pai, mesmo que eu seja já pai, já tenha família, já tenha, né? Eu vou ouvir conselhos, vou respeitar opiniões, eu não vou chegar lá xingando, brigando, metendo a boca, como se diz, metendo os pés, né? Como se fala aí, e desrespeitando o pai. Não importa a idade, pai e mãe devem ser honrados, amém? E aqui está dizendo: filho, honra
pai e mãe para agradar ao Senhor. Pensa nisso. Se aqui está dizendo que eu, na posição de filho, honro o pai e a mãe, estou agradando a Deus, o que lá em Salmos diz? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você agradar a Deus, como na posição de filho, respeitando, obedecendo e honrando o pai e a mãe, está dizendo aí, você está agradando a Deus e agradando a Ele. Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Então às vezes acontece das pessoas, os filhos, né, as jovens, eles têm o futuro pela frente, em vez de abençoar o futuro deles, eles amaldiçoam, porque desonram o pai, briga, desobedece, falta com respeito com o pai e com a mãe, e acaba, em vez de abençoar o futuro, trazendo maldição. Porque se ele honra o pai e a mãe, ele agrada a Deus, consequentemente os desejos do coração serão realizados. Você está compreendendo? Então é necessário, se eu quero abençoar o meu futuro, honrar o pai e a mãe. E como tem, né? Como eu falei, às vezes filhos que são ainda totalmente dependentes, só porque atingiram a maioridade, acham que não precisam mais honrar os pais, porque agora eu tenho 18, porque agora eu tenho 20, agora eu não preciso, não devo mais satisfação para ninguém. Como assim? Que negócio é esse? Está comendo na mesa do pai e da mãe, depende do pai e da mãe. Primeiro que mesmo não dependendo, deve respeito, né? E ainda dependendo não vai respeitar, está errado e vai trazer maldição para a sua vida, infelizmente, devido às atitudes erradas. Então veja, pensar nas coisas do alto, em Jesus lá no céu, na eternidade, é eu pensar em honrar o pai e a mãe aqui na terra. Amém? Agora também fala para os pais, ó, diz no versículo 21: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não irriteis, não deixe eles nervosos, não deixe eles enraivecidos. Claro que eu não estou falando aqui de você ensinar, porque tem uns aí que, se você mandar lavar a louça, vai ficar enraivecido, né? Vai lavar a louça, já vai sair se batendo, por que eu tenho que lavar, né? Sim ou não? E quem é aquele que serve a Jesus, o filho que quer agradar Jesus, vai pensar: puxa, meu pai e minha mãe me pediram, eu vou honrar eles aqui, vou lavar a louça cantando hino aqui, me alegrando com Deus, porque eu sei que Deus vai me honrar, eu vou agradar ele, ele vai me agradar também. Amém, irmãos? Só que a gente vê isso que muitas vezes não acontece. Então eu não estou falando aqui de você não irritar ensinando coisas corretas, porque aqui nós sabemos que às vezes o filho, enfim, o homem, o ser humano de maneira natural, ele é tendencioso para o mal, para o pecado, né? Ele quer fazer coisas erradas. Então muitas vezes você ensinar um filho a obedecer, ele vai ficar bravo, ele vai se irritar em algumas vezes. Claro que nós não estamos falando disso, você vai continuar ensinando e mostrando o caminho certo para ele, mas tem casos que o pai e a mãe exagera. Vamos dar um exemplo geral, né, que a gente não tem como, cada caso é um caso, mas vamos dizer que fosse lá um adolescente que só estuda. Aí às vezes o pai e a mãe quer cobrar dele um comportamento ou atitudes como se fosse um adulto, como se fosse lá um chefe de família, responsável e coisa e tal. E é uma criança, é um jovem que está se formando. E aí o pai e a mãe ficam lá 24 horas em cima dele, cobrando um comportamento de adulto. Isso vai acabar irritando ele. E não é psicologia, né? Não é o psicólogo, o pastor Leonardo falando. É a palavra de Deus que está falando. Se você irritar o filho, ele vai perder o ânimo, ele vai desanimar. Então quanto mais eu irritar, no sentido de eu ir lá, ficar em cima 24 horas, irmãos, filho já está grande, ora entrega na mão
mão de Deus, você deu os conselhos, ora, entrega na mão de Deus e confia, e aí é com Ele, amém, irmãos? Não é a responsabilidade do pai e da mãe, é orar e ensinar. Agora você ficar lá em volta, porque tem pai e mãe que acha que se ficar 24 horas xingando e brigando vai consertar o filho. E ele acha que por mais falar é que nem a oração. Tem uns que acham que por mais falar Deus vai atender. E alguns acham que quanto mais falar vai mudar o filho. Você falou, deu conselho, entregue na mão de Deus e ore pelo seu filho. Quanto mais você falar, incomodar, irritar, mais ele vai desanimar. É o que está dizendo aí. Diz aí: vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, se eu irritar, não corrigindo, ensinando com sabedoria, né? Que a gente tem que fazer. Estou falando daquela coisa exagerada, 24 horas, querendo cobrar uma coisa que não é da idade, não é compatível com a idade, e assim por diante. Está dizendo aí, se eu viver irritando, e cada um conhece os seus familiares, os seus filhos, e não só filhos, né? A gente pode levar para tudo. É o marido lá incomodando, irritando a esposa, daqui a pouco ela desanima, deixa tudo queimar lá a comida. Tá lá a mulher irritando o marido, daqui a pouco ela já joga tudo no chão lá e quebra o que ia consertar, né? Desanima, agora que eu não conserto mais nada. Isso é em todos os sentidos. A pessoa irritando o outro vai desanimar. Está dizendo aí, vai acabar perdendo o ânimo, porque ninguém gosta de fazer algo sob pressão, alguém lá pisando, falando, brigando. A pessoa vai fazer tranquila, porque ela quer. E é isso que a gente tem que aprender a ensinar aos nossos filhos. Se ele vai orar, se ele vai fazer as coisas certas, é porque ele quer, e não porque nós vamos ficar lá 24 horas em volta dele, brigando, xingando e obrigando ele a seguir o que a gente quer. A gente tem que entender que a decisão é dele. Então nós vamos ensinar e orar por ele. Cuidado com esse exagero que irrita e acaba ele desanimando. Então a gente tem que vigiar em nome de Jesus, amém? Eu até falava outro dia sobre a responsabilidade, né? Lá em Ezequiel, que a gente pregou, que ali fala sobre 3 gerações: uma justa, uma injusta, né? O justo gerou um filho injusto, e o injusto gerou um filho justo, um filho que agradava a Deus. E aí Deus disse: olha, vocês não vão falar mais em Israel, o pai fez uma coisa, o filho pagou. A partir de agora, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, Deus estava dizendo, a responsabilidade é da pessoa, não é do pai. O pai tem a responsabilidade de ensinar, mas não é porque o filho fez uma coisa errada que o pai é o responsável. Se o filho já é maior, já está grande, já foi ensinado, ele é o responsável. Não vamos longe, né? Você ficou sabendo aí da história dos vidros que quebraram aí, que foram atirados nos vidros aí de Porto Alegre e outros lugares aí. Sim ou não? Está no noticiário, pesquisa aí que você vai ver. Diz que os pais eram cristãos, o filho ia na igreja, e aí passou lá atirando em vidraçaria. Olha que mau exemplo. Aí talvez algumas pessoas dizem, os pais são os culpados. Só um pouquinho. Quantos anos tinha o rapaz? Se não me falha a memória, 21. Então ele é o responsável. Que negócio é dos pais? Ele tomou esse caminho torto e vai arcar com as consequências. Você está compreendendo? Então, às vezes a pessoa acha que ficar 24 horas em cima vai impedir, né? Ou vai fazer obrigar o filho. Às vezes é pior até. Às vezes você vai ficar em cima e vai irritar e ele vai desanimar. Você tem que fazer ele aprender a andar, como se diz, com as próprias pernas, né? Em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, como diz aí, eu sou pai, eu sou mãe, eu não posso viver irritando o meu filho. Eu vou ensinar, mas não viver lá exagerado, fazendo ele se irritar por qualquer coisa, 24 horas lá em volta dele. Eu tenho que saber administrar isso e não exagerar, amém? Aí diz mais aí, ó, fala também de trabalho, ó, no versículo 22. Vós servos, obedecei, preste atenção, ó. Vós servos,
obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo, presta atenção, tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Olha aí, pensar nas coisas do alto, pastor Leonardo. Já que eu vou morar no céu, para que eu vou trabalhar? Né? Se eu vou morar no céu, para que eu vou pensar em cuidar das coisas aqui da terra? Não, eu vou ficar esperando Jesus voltar e vou me atirar nas cordas e não quero saber disso. Aqui o Espírito Santo usa Paulo e diz: servo naquela época é o trabalhador. Às vezes até servo significa escravo, né? Onde tinha o seu dono até inclusive. Então pense nisso. Está falando, já que eu sou de Jesus agora, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, e eu tenho servo na carne, agora que eu vou largar esse Senhor de mão, eu estou fazendo aqui o meu trabalho, mas Ele não é mais o meu Senhor. Quem é o meu Senhor é Jesus. Quer saber? Não vou trabalhar mais direito, vou largar de mão porque eu quero ir para o céu. Ao contrário, Ele está dizendo aí que você vai honrar o teu patrão como se fosse Jesus. Aí que você vai fazer, e chega a dizer, de todo o coração. Então não é pela metade, não é, claro que tudo com bom senso, né, irmãos? Não vai lá a pessoa trabalhar mais do que ela recebe, ou mais do que foi contratada, mas tudo que ela for fazer, tem que fazer bem feito, como se fosse para Jesus. É o que está dizendo aí, amém, irmãos? Então pense nisso. Pensa nas coisas do alto. Vamos largar tudo aqui por conta. Eu posso trabalhar de qualquer jeito. Quantos cristãos, irmãos, eu já vi perdendo emprego, jogando emprego fora, porque você percebe por aí que muitas vezes acontece da pessoa não arrumar emprego ou trabalho, mas às vezes porque não quer trabalhar, porque não trabalha direito, ou porque não quer trabalhar. Porque aqueles que assumem compromisso e o que pega para fazer, faz de coração, não vai faltar trabalho, pode ter certeza disso, ainda mais com fé em Deus, amém, irmãos? O que falta é pessoas que querem realmente trabalhar. E olha o que está dizendo aqui: quando você trabalhar em qualquer lugar, você tem que fazer o teu trabalho como se fosse para Jesus, como se fosse para Ele. Não é, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, empurrando com a barriga. Não é o chefe dizendo, resolve esse problema. Não, eu não vou resolver esse problema, vou esperar até o final do dia e digo para ele que eu não consegui. Ou seja, não se esforça, não é de todo o coração. Se Deus te deu um trabalho, seja em qual área, quando você for fazer, faça de todo o coração, como se fosse para Jesus, para Ele. Você trabalha para Ele. Pai e mãe, você desempenha esse papel de pai e mãe para Jesus. Esposa e esposa, desempenha o teu papel como se fosse para Jesus. Filho, faça tudo como se fosse para Jesus. E agora diz, servo, está trabalhando, faça como se fosse para Deus, amém? E até eu vou pular aqui só para juntar tudo, né? Fala de servo, mas no capítulo 4 também fala de Senhor. Quer ver? Vamos lá no capítulo 4, depois a gente volta de novo. Capítulo 4, versículo 1 de Colossenses diz assim: olha só que fala dos senhores, vós senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então olha só que fala que assim como na posição de servo eu tenho que fazer o melhor no trabalho aqui na terra, nas coisas da terra, também fala que o Senhor, o patrão, bota o empresário, o patrão, o chefe, ele tem que honrar os seus servos, ou os seus funcionários, as pessoas que ele contratou, com justiça, ou seja, pagando aquilo que é justo. E a gente vê isso de maneira geral, né, irmãos? Empresas, claro que a gente sabe que hoje tem a pandemia, muitas complicações, mas tem muitos lugares que a empresa vai de vento em popa, o lucro é grande,
só que trata os funcionários como escravo, paga pouco, é como se diz, salário de fome, suga até não querer mais, se atrasar um minuto já perde a cesta básica, já faz de tudo para sugar o funcionário, né? O que a gente vê? Esses patrões um dia vão prestar conta. Os senhores, como diz aqui, um dia vão prestar conta. Leva para o lado profissional, como a gente está falando, leva para o lado aí político, né? Você acha que não vai ter prestação de conta de tudo que estão fazendo aí? Eu até estava olhando ali o número de doses, por exemplo, é um exemplo, né? Doses da vacina, se não me falhe, foi quase 50 e poucos milhões, e não vacinaram ainda 30, vacinaram só 30 e poucos milhões. Aí você pensa, você acha que não vão prestar conta se é algo que vai ajudar as pessoas, né? Aí você pega e vai que nem uma lesma, né? Diminuindo o processo. Isso é algo que vai prestar conta. Quantos roubam que era para a saúde, né? Roubaram, superfaturaram. Você acha que não vai nunca prestar conta? Um dia o Senhor que está no céu vai cobrar tudo que eles estão fazendo, seja na área da política, seja na área até financeira, como está falando aqui o Senhor, porque também tem esse lado que às vezes a pessoa diz, mas a empresa é minha, eu que sou o dono, eu faço o que eu quiser. Faz o que quiser de maneira justa, de maneira que honre, né, os seus funcionários, os seus servos, como está dizendo aqui. E se não honrar, um dia vai prestar conta com Deus sobre isso. Então está falando aqui que o servo vai prestar conta, mas o Senhor também. E agora a nível espiritual também, levando de maneira geral, o que Jesus fala para os seus discípulos quando eles brigavam, perguntando-se entre si quem era o maior? Jesus vira para eles e diz: quem quiser ser o maior, seja o vosso servo. Lembra que a mãe do Tiago chegou lá nos ouvidos de Jesus: Senhor, bota o meu filhinho aí à tua direita e o outro à esquerda, né? Você lembra disso? E aí os discípulos descobriram, começaram a brigar, começaram a discutir quem que era o maior. E Jesus vira para eles e diz: olha, quem quiser ser o maior, seja o servo. O que a gente viu aqui? Que se eu servir como se fosse para Jesus, né, dele virá a minha recompensa. Eu estou servindo a Ele, então é Ele que vai me honrar, amém? É o que está escrito aqui, quer ver? Vamos lá, voltar para o versículo 22. Diz aí: vós servos, obedecei tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, para mostrar, para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Agora olha o que diz no 23: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Você viu que o assunto é servir as pessoas na carne. Então eu vou servir como ao Senhor. Lembra que Jesus disse: se eu quero ser grande no reino de Deus, eu tenho que ser servo das pessoas. Eu vou servir, eu vou ajudar as pessoas. Aí diz ali no versículo 24, agora é questão de fé também, ó. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão, a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então é questão de fé. Está dizendo que se eu servir como se fosse para Jesus, eu estou servindo a Ele, e dele virá o galardão. A palavra galardão é recompensa. Então pense nisso. Talvez você está esperando, né, meu irmão, minha irmã, você está esperando a recompensa para de quem você está servindo. Talvez você está lá trabalhando
e aí você espera que venha a recompensa do patrão. Talvez você está na tua casa procurando fazer o melhor para os teus familiares e espera deles a recompensa. Claro que Jesus pode transformar. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar paz, eu vou colher paz. Deus é poderoso para te recompensar dessa forma. Só que a recompensa não é da pessoa que você tem que esperar. Você serve a Jesus. Então lembra que está falando de Senhor, Ele eu sirvo. Então, se eu sirvo a Ele, eu trabalho para Ele, dele vem o meu salário, dele vem a minha recompensa. Você está compreendendo? Então o retorno, eu não tenho que esperar dos homens, eu tenho que esperar de Jesus. É dele que virá o retorno. Lembra, eu agrado Ele e Ele satisfaz o desejo do meu coração. Então lembre-se, está se falando de comportamento aqui na terra. E está se falando, o texto, que a gente iniciou é pensar nas coisas do alto. Quem quer estar lá na eternidade, recebendo o galardão eterno, tem que pensar no que está fazendo aqui na terra, no seu dia a dia, com os seus relacionamentos, não só como fala ali de aparência, porque é muito fácil nós aqui 1h30, glória a Deus, aleluia, eu quero ver lá na casa, com a esposa, com o esposo, lá no trabalho, que ninguém está vendo, nenhum irmão da igreja está vendo. É lá que você mostra que você é de Jesus, amém? E talvez a pessoa pense: pastor, isso é bobagem, que eu tenho que estar me preocupando em servir as pessoas. Estou nem aí, eu faço o que eu quiser. Ouve o que eu falo, sou bravo mesmo, sei lá, sou irritado, como a gente viu ali, irritação, ou até nos versículos anteriores que a gente viu na quarta, fala de torpe, de a pessoa falar a palavra torpe, cólera, vingança, e aí a pessoa diz: não estou nem aí, faço isso aí, mas eu penso no céu. A pessoa faz inveja, briga com todo mundo, mas diz: eu vou morar no céu. Será que vai? Olha só o que diz no versículo 25: mas quem fizer agravo, que é prejuízo, ofensa, prejudicar alguém, causar dano a alguém, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então até tome cuidado, meus irmãos, que hoje em dia às vezes a gente vê aí uma cultura da pessoa querer ser especial. Como assim, pastor? Ela só vai na igreja onde revela, E aí ela fica esperando lá uma revelação de alguém que diga que ela é especial. Só que aqui a gente acabou de ler: Deus não faz acepção de pessoas. Todos são escolhidos, todos são especiais, todos serão abençoados se agradarem a Deus. Amém? Então diz aqui, se eu plantar agravo, eu vou colher agravo. Claro que a gente ora uns pelos outros e Deus abençoa, ouve orações, a gente até ajuda muita gente através das nossas orações, mas a gente não vai mudar a vida de ninguém com uma oração. Pastor, muda assim? Não, ela que vai mudar. Se ela continuar plantando agravo, ela vai colher agravo. Só porque eu orei por alguém, ela vai continuar irada, fazendo tudo errado na família, desculpa a expressão, um monte de porcaria fazendo na vida, e aí porque eu orei, tudo vai mudar na vida dela, ela vai ser abençoada e vai entrar no céu. Está dizendo aqui: quem plantar vai colher. Se está fazendo agravo, está causando dano, está prejudicando pessoas, está fazendo mal ao próximo, vai colher esse mal. Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque um vai ser lá mais bonitinho, ele pode fazer o que ele quiser que não vai ter problema na vida dele. Não, nada disso. Ele está praticando agravo, vai colher agravo. Ele não está servindo Jesus, cuidando da família, cuidando da sua vida aqui na terra, tudo fazendo para a glória de Deus. Não está fazendo tudo errado. Está dizendo aqui: está fazendo agravo, vai colher o agravo. Diz aí: receberá o agravo que fizer,
pois não há acepção de pessoas. Então por isso que eu digo, essa cultura do especial, eu já vi, irmãos, pessoas caindo de bêbadas, dizendo que era escolhido e que ia pregar para multidões. E aí ela diz isso porque alguém revelou para ela que ela ia pregar para multidões. Na mesma hora que ela me falou isso, eu virei para ela e disse: tudo bem, mas você tem que largar essa vida. Se Deus tem um propósito para você, glória a Deus, Ele vai realizar, mas você tem que largar os vícios. Porque não adianta, mas eu sou escolhido, eu sou especial. Você, praticando o agravo, vai colher agravo. Todos nós somos escolhidos. A diferença é o que eu faço, o que eu estou plantando. Se eu plantar agradar a Deus, servir a Ele de todo o coração, vou colher vida eterna, vou colher aqui na terra as bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Então tudo vai depender do que a gente planta. No fim das contas, não é pastor que muda, não é igreja que muda, não vai ser a placa, o ritual religioso, pode fazer o que for, pode ir em Israel, lá em Jerusalém, pode mergulhar no Jordão, onde Naamã mergulhou, vai lá no túmulo de Jesus, né? Vai aonde quiser, traz o suco de uva de Israel, da onde for, faz o que quiser. Se continuar praticando agravo, vai colher agravo. Se mudar e começar a cuidar daquilo que Deus te deu e servir como se fosse para Deus, porque quando é para Deus, mesmo que o outro fale, você vai continuar perdoando, vai continuar amando, vai continuar fazendo bem, porque você faz para Deus. Se você fizer isso, você vai colher, porque Ele garante, você vai receber o galardão da herança. Diga glória a Deus. É de Jesus que você receberá essa herança, não é das pessoas de religião, mas é de Jesus. O próprio Jesus vai te recompensar. Amém? Agora, antes da gente orar, como a gente está falando aqui de servir a Ele de todo o coração, eu quero mostrar para você um doutor da lei que falou isso para Jesus, podemos dizer assim, o que significa, né, servi-lo de todo o coração ou amá-lo de todo o coração, né? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse que ele estava certo. Quer ver? Vamos lá em Lucas agora, rapidinho, só para a gente complementar essa palavra. Todo o coração é por inteiro, sem reservas. Diz aí, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta forte, hein? O próprio Jesus afirma que a resposta está correta. Então quem quer encontrar a vida eterna, Jesus responde aqui através desse doutor. Diz aí no 26: e ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Uma coisa que eu abro aqui também, um parênteses, irmãos, para destacar aqui, que Jesus vira para ele e pergunta para ele: o que está escrito na lei e como você lê? Você viu a pergunta de Jesus? Significa que alguém pode distorcer o que ela lê. E tem muito que distorce para arrancar dinheiro das pessoas, que distorce para enganar, distorce para introduzir uma heresia, algo que não é bíblico, né? Tem pessoas que ela distorce a palavra de Deus. E Jesus diz: como você lê? Que maneira você lê a palavra? Então que você, quando você lê ou quando você estiver ouvindo uma pregação, que você peça sempre ao Espírito Santo para te ajudar, porque Jesus diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então quando você pede o Espírito Santo, ele vai te iluminar e mostrar a verdade. Amém? Então como se lê?
Tem gente que já lê querendo outras intenções, e aí ela já passa a ideia. Tem uns que vão procurar na Bíblia até pecado, né? Eu quero pecar, deixa eu procurar alguma coisa aqui que eu possa pecar, né? Que Deus libere aqui o meu pecado, né? Tem uns que procuram na Bíblia uma forma até de pecar, para distorcer alguma coisa ali para poder continuar errando. Então você vê como você lê. Você lê a Bíblia para alcançar a verdade, ou você lê a Bíblia para querer satisfazer o teu coração, o que você quer entender? Não tem caso aí, não vamos longe, né? Não vamos longe, não tem os juízes aí distorcendo a lei, sim ou não? Um fala uma coisa, o outro interpreta de outra. Você sabe disso, existe isso, né? A interpretação, a maneira de ler, né? Distorcendo para um lado ou para o outro. Então imagina, se juízes que estudam para isso distorcem, né? Quantos aí podem distorcer? Então tome cuidado para não distorcer. Mas ele responde certo. Jesus afirma isso, ó, vamos ler 27, diz aí: respondendo ele para Jesus, né, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde, disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus afirma, é isso mesmo, vai lá, continua fazendo isso que você vai viver. O que ele diz aqui? Todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento. Pense nisso, todo. Quantas pessoas, lembra lá, servir Jesus de todo o coração. Eu não faço para os homens, eu faço para Jesus. No meu trabalho, vida profissional, pai, mãe, esposa, eu procuro fazer tudo para Jesus, como se fosse para Jesus, servindo a Ele, mas diz de todo o coração. Então é sem reserva, não é pela metade. Então eu vou dar um exemplo. Está falando aqui de todas as forças. Quantas pessoas ficavam aí na balada, nas festas do mundo até 4, 5 da manhã e gastavam um monte de dinheiro e não se importavam com nada. Agora para orar meia hora é cansativo. Para tirar 1h30 para assistir um culto cansa. Mas quando era para balada, para ficar até as 3 da manhã, era todas as forças. Você está compreendendo? Fazia loucura, atravessava a cidade, o estado pela festa, pela farra. Não vamos longe, tem casos até em relação ao lazer. Quantas pessoas estão dispostas para o lazer? Como se diz, é o pé que é o leque, né? Falou em aproveitar em lazer, está correndo, está lá, né? É que nem a historinha lá do coelho e da tartaruga, né? Ela é o coelho, né? Para as coisas do mundo, para o lazer, para a farra, para as coisas é o coelho, para as coisas de Deus é a tartaruga, caminhando. Vamos orar, vamos. Vamos orar, vamos. Daí vai lá, passo de tartaruga, né? Vamos lá fazer tal coisa para Deus, vamos orar, vamos fazer a vontade de Deus. Ela vai lá, tartaruguinha, né? Ou seja, ela não está com todas as forças. Eu até atendi um caso de uma pessoa que a gente orientou, né? Algumas vezes a ela buscar Deus, mudar a vida dela, e acaba volta e meia manifestando com o demônio, dando problema com essa pessoa, né? E nunca mudando, né? Nunca evoluindo, crescendo. Aí nós atendemos e falamos com a pessoa. Aí você, na conversa, a pessoa diz: não, eu tenho o Espírito Santo. Não, eu estou bem, eu estou me esforçando. Aí você vai olhar, não ora, não busca a palavra, não assiste uma live, não se esforça para mudar. Aí ela diz: eu estou me esforçando, mas não é de todo o coração. De todo o coração é esforço, é dedicação. Não, eu preciso me libertar, eu preciso mudar a minha vida, eu vou me entregar para Deus.
Deus, eu não aceito mais esse mal dentro de mim, eu quero Deus dentro de mim. Aí a pessoa, para buscar isso, ela não se esforça de todo o coração. E aí, pior ainda, que a gente vê muitas vezes a pessoa se intitulando de missionário, dizendo que é de Deus, que quer estar dentro da igreja fazendo a obra. Aí você vê pessoas que querem fazer a obra que não estão nem bem. Então cuidado com isso, meus irmãos. Tem pessoas que ela não compreende que é de todo o coração. De todo o coração é você se esforçar mesmo, é se dedicar mesmo, amar com todas as forças, sem reserva, sem ficar metade do meu coração para o mundo e metade para Jesus. Não, todo o coração, metade para a minha carnezinha, para os meus viciozinhos, e a metade para Jesus. Ele disse, todo o coração. E quem servir a Ele de todo o coração receberá o galardão. E claro, aqui também ele complementa dizendo, e também o teu próximo como a ti mesmo. Então a mesma coisa, o que eu gostaria de receber, eu vou fazer para o meu próximo. Aquilo que eu não gostaria de receber, eu não vou fazer para o meu próximo. Se eu gostaria de receber amor, eu vou me esforçar para amar. Se eu gostaria de receber palavras boas, que me levantam, que fazem bem, que não fazem agravo, como a gente já viu, então eu vou fazer isso, eu vou falar palavras que fazem bem. Então eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E isso é servir Jesus. Isso é pensar nas coisas do alto. Porque não adianta a pessoa dizer, eu quero a vida eterna, e aqui na terra não ama a Deus, não ama o próximo, fazendo tudo errado. Mas eu vou estar lá no céu. Está se enganando. Mas o fulano orou por mim, eu vou ser salvo. Está se enganando, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que o homem plantar, vai colher. Se eu planto agravo, colho agravo. Se eu planto bem, vou colher o bem. E Deus vai nos honrar em nome de Jesus, amém? Confia em Deus, vale a pena servir a Ele de todo o coração. Não é religião, não é homens, é servindo a Jesus de todo o coração. Ele vai te honrar. Amém? Vamos orar? Fica de pé se você pode. Fica bem à vontade, de pé ou sentado. O que importa é a gente orar, buscar a presença de Deus, servir a Ele de todo o coração. Vamos orar. Que se nós te servirmos de todo o coração, o Senhor garante nos recompensar. E Pai, quando o Senhor nos ensina a pensar nas coisas do alto, a pensar e buscar as coisas do alto, o Senhor nos mostra que fazer isso é cuidar daquilo que nós temos aqui na terra, das almas que o Senhor colocou no nosso caminho, dos nossos familiares, seja o esposo, a esposa, os filhos, os parentes, os irmãos de igreja, da fé, aquele amigo que está na nossa volta. Enfim, Pai, o Senhor nos ensinou hoje que fazendo bem para o próximo, servindo a eles como se fosse ao Senhor, nós vamos receber a recompensa de Ti, Pai. E o Senhor também nos ensina que não é só nos relacionamentos, que até na área financeira, sendo servo ou sendo senhor, contratando ou sendo contratado, o que importa é nós fazermos o melhor, como se fosse para o Senhor, é nós pagarmos aquilo que é justo, e nós trabalharmos, Pai, de maneira realmente verdadeira, correta. Então vem agora, Pai, sobre as nossas vidas, porque o único que não quer pessoas que te amem de todo o coração é o diabo, porque ele sabe que quem amar o Senhor de todo o coração vai te agradar e será agradado, terá os desejos do seu coração realizado. Quem serve ao Senhor, não só aqui na terra será abençoado, mas também por toda a eternidade colheremos a vida eterna. Então venha, Pai, e arranca de nós tudo aquilo que nos atrapalha para te servir por inteiro. Se é um orgulho, se é uma vaidade, se é um sentimento ruim no nosso coração, um amargo,
aceitar a mudança, os erros. Tira do nosso coração, Senhor, tira tudo aquilo que nos atrapalha, pois até quando erramos, nós mostramos o Senhor, buscando perdão, buscando conserto. Então vem agora, Pai, vem limpando a nossa mente, o nosso coração, vem arrancando tudo que está atrapalhando. Eu não sei o que possa estar dividindo o coração dessa pessoa entre o seu amor e o amor da carne, o amor do mundo. O Senhor conhece os gigantes que cada um aqui tem para vencer, e nós oramos contra ele, o gigante da carne, o gigante da vaidade, dos vícios, da prostituição, em nome de Jesus. Que tudo que tenta nos atrapalhar para te servirmos por inteiro, que saia da nossa mente, saia do nosso coração, vai embora em nome de Jesus, Pai. E que venha sobre o nosso coração, Pai, o Teu Espírito Santo para nos preencher por completo, Pai. Nós não queremos, Senhor, te servir pela metade. Sabemos que a mudança muitas das vezes não ocorre de uma hora para outra, que é necessário um crescimento, um aprendizado, é necessária a ajuda do Teu Espírito, Pai. Mas é isso mesmo que nós queremos, por isso nós estamos aqui. O que nos une aqui, Senhor, é a Tua presença, é servir ao Senhor de todo o nosso coração. Então nos ajude nas nossas fraquezas, fortaleça-nos aonde temos sido fracos, Senhor, e que realmente venhamos usar a força que temos para Te servir de todo o nosso coração, com todas as nossas forças,